Sob o governo Lula, o Exército Brasileiro repassou quase 40 milhões de reais ao Banco Master. Pelo menos foi o que revelou o relatório de inteligência financeira que foi elaborado pelo COAF. Segundo o documento enviado à CPI do crime organizado e que foi divulgado pelo jornal Folha de São Paulo, a Força credenciou a instituição de Vorcaro para operações de empréstimos consignados a militares da Ativa e da Reserva. O relatório aponta que as transferências milionárias feitas do Exército ao Master entre agosto de 2024 e outubro de 2025 possuem dois indícios, duas informações que apontam para irregularidades por parte do banco no que diz respeito ao destino do dinheiro, ao destino do recurso, justificando o alerta e o registro do caso na inteligência financeira. O Exército acabou divulgando uma nota e disse que não houve perda patrimonial para a Força ou para os cofres públicos e que os valores envolvidos são oriundos de rendimentos particulares dos militares para o pagamento de dívidas privadas. Deixa eu chamar os nossos comentaristas para analisar esse destaque. As informações vieram à tona a partir desse relatório do COAF. Vamos ao Rio de Janeiro. Acho que o Roberto Mota já está preparado, conectado com a gente. Mota, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. No avanço das investigações e das apurações que conectam o Master, o Banco Master, as relações do Master com instituições da República, chama a atenção, né, a penetração, ou talvez a pulverização de negócios do banco de Daniel Vorcaro, que conseguiu fechar negócios, né, conseguiu vender os seus serviços para muitas instituições da República. Tem de A a Z, né, Mota? O nome do banco não era à toa, né, Caniato? Eles eram Master mesmo. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Eu acho esse conceito de empréstimo consignado uma coisa horrorosa. Isso é uma espécie de servidão financeira. Isso é uma ilusão que é vendida como vantagem. Você vende o seu futuro e aí paga por isso com uma parte grande do seu salário. Eu aprendi com meu pai a nunca pegar dinheiro emprestado e essa regra foi fundamental na minha vida. Agora, eu li essa notícia várias vezes e não entendi onde estão os indícios de ilegalidade. Pelo pouco que eu consegui entender, parece que o destino que o Banco Master deu a esse dinheiro, depois que ele chegou dentro do Master, seria uma coisa inapropriada ou inexplicada. Agora, da parte do Exército, me parece que não houve nada demais. Então é preciso saber se alguém levou alguma vantagem ilegal ou se essa contratação foi feita burlando alguma norma. São perguntas e questionamentos muito importantes, né? No âmbito da investigação, certamente isso irá acontecer. Esperamos. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila. O Dávila também está a postos nessa ponte de feriado, acompanhando o noticiário, né, Dávila? Seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Quais aspectos dessa notícia você gostaria de chamar a atenção? Em um primeiro momento, dá para a gente apontar algum tipo de irregularidade? Ou pelo menos isso sugere que alguém do Exército tenha sucumbido às ofertas de agentes de negócios do Banco Master? Boa noite, Caniato, boa noite aos meus colegas de bancada e boa noite à nossa querida audiência. Os primeiros indícios é de que não houve irregularidade, afinal de contas, o Exército, numa nota oficial, mostrou que havia ali uma seleção de bancos que haviam correspondido aos critérios de legalidade para entrar numa concorrência a fim de obter dinheiro do consignado dos membros das Forças Armadas, nesse caso do Exército. Portanto, como a nota disse, não houve, por enquanto, nenhum indício de ilegalidade neste contrato do Exército com os consignados do Banco Master. O que houve foi enorme prejuízo para os oficiais, para os militares que utilizaram os recursos de desconto automático do seu consignado para o Banco Master. Esse dinheiro não vão ver a cor novamente. Portanto,
mostra que nós precisamos ter muito cuidado nesta análise no momento. Primeiro é a instituição Exército fazer um acordo com a instituição Banco Master. Segundo é que esse desconto vai afetar a vida dos correntistas e não necessariamente das Forças Armadas. Mas, mais uma vez, mostra que esse desconto indevido de consignado, assim como dos aposentados, era uma prática rotineira do banco da picaretagem. Portanto, os picaretas continuaram usando os descontos indevidos dos consignados para enriquecer a máquina de malandragem. E isso deixou prejuízo na pessoa física, nesse caso, dos militares. Tá certo, Dávila, maravilha. A gente vai seguir aqui analisando os principais pontos desta notícia. Deixa eu chamar o Bruno Musa. O Bruno também tem se dedicado muito a analisar todas as informações que são divulgadas em relação ao caso do Banco Master. Você, Bruno, seja bem-vindo, viu? Uma ótima noite a você. Agora, se os departamentos financeiros, de recursos humanos, compliance ou aqueles que se dedicavam a analisar com aprofundamento as instituições que prestariam serviços, principalmente de empréstimos aos integrantes das Forças Armadas, é preciso considerar que, na visão deles, o Banco Master atendia todos os requisitos. Então, para muitas instituições, para muitas empresas, o Banco Master operava dentro da legalidade, né? Qual foi o momento da virada de chave em que o Master começou a pisar na casca de banana e não mais respeitar a legislação? Bem-vindo. Boa noite, Caniato, Dávila, Mota, Beraldo, todos que nos escutam. É importante nós não culparmos o termômetro pela febre. Isso é um ponto crucial. Veja, a gente também não pode isentar a culpa do endividamento, que agora o governo do PT resolveu assumir esse problema brasileiro, dentre um dos pontos sendo o crédito consignado, que foi fomentado, dentre várias outras políticas ao longo dos últimos anos, que chegaram nesse endividamento do brasileiro. Mas por que eu estou falando tudo isso, Caniato? Porque aqueles órgãos que acabam executando uma operação permitida e fomentada pelos governos, não significa que ele é o culpado. Veja, o Exército ou qualquer outro órgão técnico que acabe levando ou permitindo esse tipo de ação frente aos pontos, a liberação do crédito consignado, isso significa que grande parte deles não são obrigados e não cabe a eles o papel de legislar, de analisar se o banco, uma vez autorizado pelas autoridades competentes do país, tem todas as prerrogativas legais para executar esse tipo de operação. Portanto, não cabe ao Exército analisar, o Banco Master é um banco que está sendo fraudado ou não. Até pouco tempo atrás não se sabia disso. Quem não era dentro do mercado e quem éramos dentro do mercado, como eu já falei outras vezes aqui, levantava a luz amarela, mas não tínhamos a menor ideia dos tentáculos até onde chegaria, o que está sendo espantoso para todo mundo. Então, quando nós entendemos que o que deveria ser feito são os órgãos competentes e legais para fazer toda essa vistoria e todo esse critério mais técnico, se o Banco Master estava fazendo alguma coisa de errado, não cabe a quem contratou a instituição para executar esse crédito consignado. Então, também acho que não haveria, até onde sabemos, até o momento, nenhum tipo de problema. O que chama mais atenção, por exemplo, como a gente viu o Rio Previdência, o Amapá, enfim, outras instituições em que aí sim, indicações políticas podem levar a uma conclusão de que haveria indicação política, uma vez que o Banco Master já tem provas que comprou políticos de todos os lados. É outra análise. Agora, uma instituição ser obrigada a fazer a análise do banco para uma operação, uma vez que os órgãos competentes legais autorizaram, realmente não faz o menor sentido e eles não têm conhecimento e nem precisam ter. Não cabe a eles fazer esse tipo de operação. Pois é, muito boa essa reflexão, essa análise do Bruno Musa, né? Não dá para jogar na conta do Exército, afinal, há órgãos que fazem essa avaliação, né? E acabam colocando um selo ali, né? Aprovado. Todos podem, inclusive, investir em tese, né? Em determinada instituição financeira, né? Banco Central, CVM, por aí vai. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, está com a gente também ao vivo. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Quais aspectos dessa notícia lhe chamam a atenção? O Exército repassou dezenas de milhões ao Master.
por meio dos seus integrantes, da ativa, da reserva, e agora muitas dúvidas em relação a se alguém não respeitou a legislação vigente, se o Exército teria cometido algum tipo de erro, ou se não. Quais aspectos devemos destacar aqui? Bem-vindo. Obrigado, Caniato. Boa noite a você, ao Musa, ao Dávila, ao Mota e à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. A colocação do Musa é perfeita, porque nesse caso a oferta do consignado ela foi feita para o banco oferecer crédito aos aposentados. Portanto, o que precisa avaliar, isso é o Exército internamente, é se neste processo de se escolher o Master como uma plataforma para oferecer esse crédito aos aposentados, se ali houve algum tipo de decisão tomada sobre uma influência indesejada, seja numa festa em Trancoso, seja um uísque em Londres, ou seja algum outro tipo, apartamento, algum outro tipo de benefício. Mas é importante a gente destacar que o Banco Master tinha grau de investimento, a agência de risco dava grau de investimento ao Banco Master. E nós precisamos lembrar que essas mesmas agências de risco, elas, nos grandes episódios mundiais, como por exemplo 2008, elas foram flagradas cometendo erros absurdos em que bancos, instituições financeiras que não tinham estrutura sólida, coisa nenhuma, estavam lá com uma avaliação máxima de qualidade. E o que aconteceu com essas agências? Absolutamente nada. Elas continuam, são empresas privadas, tá? Não são órgãos do governo. São empresas privadas que continuam ganhando dinheiro e se você pagar o suficiente, ela te dá o crédito, a nota de crédito que te interessa. É isso que a gente está vendo repetidamente. E houve isso no caso do Banco Master. Quem é que está falando alguma coisa? Ninguém. Ela continua aí prestando os mesmos serviços, com os mesmos clientes. Ela dá uma nota, faz uma avaliação, vira notícia, todos os portais de notícia repercutem. Então, é um faz de conta absurdo que só serve para enganar a população de boa-fé. Então, no caso do Exército, isso é que precisa avaliar. Se houve ali algum tipo de corrupção que colocou o Master sentado na janela. Porque, caso contrário, segue o jogo. É a regra do jogo, eram os bancos, as instituições financeiras que estavam aí no mercado oferecendo o crédito consignado aos aposentados. É claro que a gente vai seguir acompanhando, porque são investigações que acabam se encontrando com outras, né? Muitas informações vêm à tona e claro que a gente vai voltar a tratar do caso do Banco Master e também do escândalo do INSS, né?